A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. E recebo um telefonema dele e tive a falar com ele. Okay. E ele começa assim, o Antunes escreve muito bem. E eu estive quase para dizer, qual Antunes? Depois é que me lembrei, porque eu fui apanhado sem surpresa. Exato. Pela dado momento, nos últimos anos da vida Tão dele, bom. falava dele assim na terceira pessoa. Ontem da madrugada deixou-nos António Lobo Antunes, médico psiquiatra, considerado por muitos um dos mais importantes escritores das últimas décadas da literatura nacional e internacional. Quis relembrar um escritor, o homem, e para isso convidei o meu amigo e colega João Céu e Silva, jornalista e grande repórter do Diário de Notícias há quase 4 décadas. Além de uma premiada carreira, é um autor consagrado, com diversos títulos de literatura de viagem, de ficção, de investigação histórica e investigação literária. Neste último capítulo, iniciou há 21 anos a série biográfica, Uma Longa Viagem, dedicada a grandes figuras da sociedade portuguesa, da qual já saíram 8 volumes. 8 volumes. Então, temos os referentes a Álvaro Cunhal, Miguel Torgas, José Saramago, Manuel Alegre, Maria Filomena Mónica, Lídia Jorge, Vasco Polido Valente, que motivou a sua primeira vinda a este programa há 5 anos, e, claro, António Lobo Antunes, saído originalmente há 15 anos, revista e aumentada há 2. Além de fazer crítica dos livros dele há décadas, João Céu Silva viajou com António Lobo Antunes para a promoção de livros até ao estrangeiro e fez mais de 70 entrevistas ao autor ao longo da sua vida. Hoje celebramos António Lobo Antunes, que ontem iniciou a sua última viagem. Olá, João, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo, então, short notice, bem-vindo a esta casa, que também é tua. Tu és o ribatejano de Gema, já sabemos isso, que formaste no Rio de Janeiro, formaste em História. Como tu disseste na altura, eu lembro de estar aqui há 5 anos a dizer isso. Conheço muitos governantes que adoravam ter-se feito engenheiros naquela universidade. Muito bem, já estás há 30 e tal anos como jornalista, grande repórter do Diário de Notícias. Tens esta investigação histórica extraordinária que tu fizeste, os 8 romances, incluindo este último que acaba de sair, que é o Ano Zero. Este Ano Zero, tenho que falar dele, da edição Guerra e Paz, que já teve aqui uma menção honrosa neste prémio literário Carlos de Oliveira, e é uma história que mete a vanguarda nazi e este antropólogo, este Cícero, que anda à procura das raízes da família. Isto, a vanguarda nazi, é uma história que ninguém fala. Sim. Mas isto é verdade, não é ficção. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos professores da Universidade de Coimbra, intelectuais. É assim, Portugal era muito atrasado nessa altura. Sim. Então, os professores não tinham nem dinheiro, nem tinham possibilidades, não havia instituições em Portugal, para se fazerem formação. E então aceitavam os convites da Alemanha. Mas esses convites não eram de graça. Eram convites para apoiar o regime nazi, claro, a ascensão do nazismo ali. Não há almoços gratuitos, claro. Foi mesmo, o nome Vanguarda Nazi não é inventado por mim, foi mesmo o nome que foi dado a essa gente. Portanto, essa história é a que está na base do livro. Eu acho muito interessante. E depois há outras histórias que se metem aqui, a vinda da Inês de Castro para Portugal. Assim, sabes que a história da Inês de Castro está mal contada. Ela não veio, Galega. Ela já cá estava. Okay. E então eu descobri isto, uma historiadora. Não veio com a Constância, então, com a princesa já cá prometida estava. a Dom Pedro? Já cá estava. Não sabia. Não, ninguém sabe. E há um livro de história de uma professora Adelaide Costa que já disse isto há 15 anos e continua-se. Caiu em saco roto. Continua-se porque é mais romântico. Muito bem, e mais coisas que tu aqui vamos descobrindo, lendo o teu livro, também a história deste João Brandão. Eu lembro das histórias do João Brandão, o grande criminoso das Beiras. Bandido, pior, era o terror das Beiras. Muito bem. Estamos a falar então de origens, estamos a falar então também desta série biográfica que eu já disse que tu fizeste, incluindo, lembro de teres vindo aqui falar há uns anos do Vasco Polido Valente, onde revelaste aquela bomba que para ti também foi uma bomba, que o Álvaro Cunhal que tinha pensado em matar o Mário Soares, uma coisa extraordinária. Então, estamos com este Lobo Antunes, morreu, portanto, ontem com 83 anos. Porquê é que tu disseste, João, que 83 anos, já com um certo grau de demência, porque tu disseste que ele, cancros em cima do intestino e tal que ele teve, que te ficaste surpreendido à mesma com a morte dele?
Porque é que isso te surpreendeu? Aliás, tu continuaste a ter conversas com ele mesmo depois da primeira edição? Até um dado momento. Há 2 anos. Há 2 anos ele deixou de conseguir falar. Sim. Eu tive um último telefonema. Assim, ele a dado momento com o Covid não queria ver ninguém. Pois, com medo de ser contaminado. Tinha um pavor. E que foi pior para ele, porque o fechou. Ele recolheu-se muito e deixou de ter... Mas ele já era muito bicho do mato, não era? Era, mas a partir dali fechou-se. E deixou, isso foi pior, a nível da demência, isso é pior. Sim, claro. Não tem contactos. Eu fiz um último telefonema em que aconteceu uma coisa que eu não vou revelar em público, mas aconteceu um acidente durante o telefonema e eu tive a certeza que a partir daí era o meu último telefonema. Não valia a pena, assim, ele tinha momentos mais lúcidos, momentos menos lúcidos, mas não valia a pena estar a incomodar. Sim, a prolongar isso. E depois também não estava a incomodar a família, porque para saber, olha, como é que está, como é que não está, não valia a pena. Não é? Eu sabia que estava mal, sabia que tinha dificuldade em reconhecer as pessoas, mas não pensei... Eu fui surpreendido porque, se me dissessem há 6 meses, eu soube que houve um dado momento que ele esteve internado no hospital e que aquilo esteve muito mal, mas depois, como superou, eu fiquei mais descansado. Voltou para casa, sim. Porque, apesar de eu saber o estado dele, era a última coisa que eu queria, era ter essa notícia. Claro. Porque... Foram muitos anos de conversas, de entrevistas, de trabalho profissional, mas também de amizade. Sim, porque ele queria que eu fosse lanchar. Queria 70. Tu tinhas aquela sessão combinada com ele às 3 da tarde, durante meses, 20 meses, e depois iam lanchar. E depois íamos lanchar, e ele pedia uma torrada. E às vezes era mais 3/4 de hora, mais 1 hora de conversa, às vezes. E conversas... Off-record, as coisas que eu não queria falar no programador, era a guerra colonial. Conversas fabulosas. Muito giro. E então... Confiou em ti mesmo, houve simpatia, é muito curioso, porque ele não tinha com quase ninguém. Ele tinha uma primeira impressão horrível das pessoas. Ele contava-me coisas que seriam um sucesso literário se fossem publicadas. Tu próprio dizes isso, há muitas coisas que nós não... há muita coisa, está aqui muita coisa que eu não publiquei e que ele me contou, mesmo dito com o gravador. Exato. Mas tu disseste, não, mas vou deixar passar uns anos ou não, e há muita gente que ainda é viva, e faz lembrar a polémica que houve com o bilhete de identidade com a Manifamana Mónica, não é? Sim. Aí um bocadinho o erro que muita gente viu dela está a falar do namoro com o Vasco de Valente, como era na cama, como não era na cama, pessoas que ainda eram vivas, e portanto é muito complicado isso. O namoro com o Vasco de Valente foi uma coisa muito complicada. Até a família se zangou com ela e tudo. E eu lembro que na altura eu entrevistei o Vasco de Valente por causa de um livro que ele tinha publicado e guardei essa pergunta para a última, para ser a última. E quando lhe perguntei, disse, tem algum comentário aquilo que a Maria Filomena Mónica disse? E ele levantou-se, virou-me as costas, mas eu, como tinha era a última pergunta, não estraguei a entrevista. Agora, a morte do António surpreendeu-me porque não estava à espera. Eu sou sincero, ainda estava a dormir e recebo um telefonema da CNN para fazer um comentário. Claro. E eu nem percebi o que é que a jornalista estava a dizer. Pedi, repita lá, por favor, o seu nome, de onde é que é e qual é a razão. E ela diz, morreu António Lobo Antunes e nós queríamos um comentário. E aí foi um susto. Acordaste, então? Acordei. Sim. Acordei e fui, como jornalista, a primeira coisa que eu fui fazer foi confirmar se era verdade. Claro. Porque isto já se anunciaram várias vezes nos jornais, nas televisões, a morte de alguém. Exatamente. Que era depois vai falso. saber, sim. E, portanto, eu tive esse cuidado. Não deixei de ser profissional. Isso é uma boa lição aqui para os nossos ouvintes também. Confirmem sempre. Quando é estas coisas bombásticas, o Papa, o Presidente, fui confirmar. Convém. Pois, porque isso aconteceu várias vezes. Já algumas vezes no Diário Notícias nós atrasámos o anúncio da morte de alguém porque era preciso para poder confirmar, claro. Né? Até acontece uma coisa ridícula, que é o melhor meio é ligar para a funerária. Há algumas funerárias e há grandes que, se nós confirmarmos com elas, está o assunto está resolvido. Portanto, não é o último recurso, é quase o primeiro recurso, confirmar quando não se consegue falar com a família ou coisa assim. Foi. Mas foi um susto que não estava à espera. A que grandes diferenças este livro saiu, uma longa viagem com António Lobo Antunes, saiu em 2009, ainda na Porta Editora, na altura. Exato. E agora, nesta coleção extraordinária da Contraponto, no fundo o mesmo grupo, pertence ao mesmo grupo, não é? É a mesma coisa. Fazem esta coleção das biografias, já lá tens 8 volumes. Este
como é que saiu uma nova edição há 2 anos, curiosamente, desde até o último momento em que falaste com ele, portanto, que é uma edição revista e aumentada? É assim, já tem novidades? Quando o tempo passa, já mete a demência, por exemplo, é muito corajoso. Sim. O tempo passa e há coisas que tinham interesse naquela altura e deixam de ter interesse, porque já não... Sim. É a espuma dos dias, aquilo passa e então eu resolvi fazer uma triagem daquilo que tinha sido escrito e acrescentar tudo o que eu tinha feito entretanto com ele. Foram viagens, foram críticas aos livros, conversas. Pois é isso, é que tu, sempre que saíam livros dele, tu fazias a crítica no Diário de Notícias, desde sempre. Que era uma coisa complicada, porque até te pedia para ler livros às vezes. João, leia isto aqui, o que é? Curioso. Isso foi das piores momentos que eu tive com ele. Ele estava em dúvida sobre um livro novo que estava a escrever. Sim. E então, telefonou-me, era num domingo, telefonou-me e pediu-me se eu não lia 4 capítulos. Eu fiquei assim sem saber. Isso era a última porta antes da noite. Estamos a falar em 2018, este livro que saiu. E eu disse, tudo bem, deixa-me acabar de almoçar e eu já aí vou ter. Então foi uma situação horrível, porque eu estava sentado e ele sentou-se ao meu lado. Estou a ler o livro dele para comentar. Eu estava a ler as páginas. É aflitivo, assustador. E eu dizia, o João está a ler muito depressa. O João está a ler devagar. Que engraçado. Não está a gostar. E então ele fazia um comentário, ele estava a viver aquilo. A tua reação. E eu estava Estavas a ser um leitor beta, o leitor beta do era uma coisa horrível, porque sim, mas tinha é uma pressão, claro. O grande escritor português a querer ouvir uma opinião e eu a ser vigiado por ele em cima dele. Olha, mas depois, eu depois disse-lhe, e ele ficou em dúvida, porque eu tinha lido muito depressa. Sugeriste alguma alteração, alguma coisa, foi? Sugeri uma outra coisa, mas não precisava. Mas que ele levou em conta? Não, já não me lembro. Não sabe. É assim, porque eu tive que inventar qualquer coisa, porque ele precisava de que eu desse qualquer coisa, exato. Mas assim, eu estava a ler aquilo e disse, isto é maravilhoso. Só tive um problema. Então. Aquilo era manuscrito. Pois, ia perguntar isso, ele escrevia à mão, sempre. Escrevia à mão. E, portanto, a frase ia, não sei o que é maravilhoso, mas ficava em mara em cima e vilhoso em baixo. E não tinha um hífen, não tinha nada a ligar. Então, de vez em quando, eu ficava a tentar perceber a palavra quando aquilo virava... ele próprio escrevia assim, ele chegava ao fim da linha e continuava sem o... Sem o hífen. E então eu tinha essas dúvidas. Pois. Mas disse-lhe, não, eu gosto, e gostei. Pronto. Aquilo era uma coisa baseada num facto real. Okay. Um empresário que foi posto dentro de um balde, coisa com ácido sulfúrico para destruir o corpo, e ele inspirou-se naquilo. Mas era complicado, porque a maior parte dos romances nós não sabemos bem o que é que estamos a ler, quando é difícil compreender aquilo. E então, eu estava a ler aquilo e queria dar-lhe... A minha preocupação não era só a leitura, era o que é que eu vou dizer a seguir. Mas lá consegui. Não é? Portanto, mas isso... Tu tinhas, de facto, uma ligação engraçada com ele. Esta ideia, esta coleção, diz-me só isto de uma longa viagem, é uma ideia tua? É. Como é que propuseste, neste caso, à Porta Editora, olha, quer fazer isto? Aconteceu por Álvaro Cunhal? Aconteceu por um acaso. Eu sabia que o Álvaro Cunhal... É uma ideia ótima para biografias. Eu acho que o Contraponto pegou em ti para fazer várias a partir daí. Já entregou outros autores, outros. Mas uma longa viagem és tu. É a tua cara. É uma longa viagem a minha, apesar de andarem a copiar. Nos últimos meses têm andado a copiar. Sai uma longuíssima entrevista, uma viagem muito longa. Andam ali à volta. Tentam copiar aquilo. Portanto, não vale a pena. Sim. Eu até li no outro dia uns textos de um escritor japonês, já com uns 2 séculos, e que ele também fazia longas viagens. Portanto, a tradução, o tradutor tem este conceito na cabeça e em vez de escrever uma expedição, é uma longa viagem. Exatamente. Mas isso surgiu com o Álvaro Cunhal. Ele estava mal e eu quis-lhe fazer uma grande entrevista. E ele não vai muita bola, também não ia muita bola com isso. Eu tentei uma vez para cá. Assim, o Álvaro Cunhal só dava entrevistas se fossem mulheres. Aí ele conseguia, as mulheres conseguiam convencer. Isso aconteceu, até fiquei muito irritado, porque houve uma colega nossa que conseguiu uma entrevista nesse mesmo período. Mas ele era... por ser mulherengo, era seduzido. Não, assim, se uma mulher lhe pedisse, piscasse um bocado os olhos, aquilo... Ele desbloqueava. E isso aconteceu. Mas o Lobo Antunes também, a primeira vez, reagiu mal, mas não te conhecia de lado nenhum. Sim. Mas isso era aquela... E então, como o Álvaro Cunhal não quis dar entrevista, eu disse, então eu vou procurar as pessoas que o podem ter inspirado, os camaradas dele.
Então andei a fazer várias conversas. Sobre ele, com outras pessoas que o rodeavam. E depois aconteceu uma coisa estranha. Eu tinha lido todos os livros dele, os romances, não estou a falar a parte política, os romances e os contos. Sim. E eu estava a ouvir as pessoas, os depoimentos, e estava a recordar passagens dos livros. E então fizemos, a longa viagem é o que as pessoas contam com o que ele escreveu. E a partir daí nasceu o conceito. O conceito nasceu assim. Ele era um ótimo escritor e também um ótimo desenhador. Ele pintava muito bem. Desenhava muito bem. As gravuras dele, nos desenhos e a lápis, tudo muito bons. E tinha um pensamento muito... Escreveu um livro sobre a arte. Exatamente. Portanto, conheceste-o, lembro que foi na altura, a primeira vez, talvez, quando foi O Meu Nome é Legião, o primeiro livro dele, em 2017, um dos primeiros. Foi depois da Memória do Elefante e do discurso de Judas. Quis marcar entrevista sobre esse livro e ele, reagiu logo que não, quiseste tu, e depois disseste, olha, então é só para dizer, vai ficar 4 páginas em branco e eu vou escrever, porque o autor não quis falar. E então ele aí recuou. Acabou por aceitar. Foste ótimo. Mas quando eu cheguei, a ideia é ótima. Quando eu cheguei, ele bloqueou-me a entrada no armazém onde ele escrevia. Uma garagem, era uma garagem, um armazém, aquilo agora era um armazém. Ou estiveste com ele, entrevistaste-o aí, não foi? Muito. Onde ele se recolhia para escrever. E então ele bloqueia-me a entrada e diz, eu não o conheço, as suas colegas é que me têm vindo a entrevistar. E eu tive um rompante, disse uma coisa que nunca imaginei de poder dizer, disse assim, não, António Lobo Antunes, você não me conhece porque eu não entrevisto escritores portugueses, só estrangeiros e importantes. Certo. E eu disse isto, saiu-me de improviso. Sim. E o homem ficou. Então, eu não sei se ele achou. Pronto, se ele só entrevista escritores estrangeiros importantes. Fizeste bem, porque ele gosta muito dos estrangeiros e os portugueses não há mais nenhum. O pobre do Rodrigues dos Santos e o que é aquilo do Miguel Sousa Tavares, que porcaria. E então deixou-me entrar e tivemos 2 horas e 27 minutos. Para ter meia horita e tiveste mais de 2 horas. 2 horas e 27 minutos, nunca me esqueci, porque depois vi o gravador a falar. E a partir daí. A entrevista dele surpreendeu-te nessa altura. Muito. Porque era a primeira vez que eu o entrevistava. E a conversa, a forma como ele deu, como depois nas outras 59 conversas que nós tivemos, assim, eu lembro-me, uma das que mais nos espantou foi que eu lhe perguntei, vamos falar de cinema. E ele adorava cinema. Não, adorava, e não me deixou fazer pergunta. Então falou durante 45 minutos sobre a imaginação, a ideia que ele tinha sobre o cinema, as Fellini, atrizes, os atores. Viscontis, é o que ele gostava, não era? Era, e dizia Roberto os nomes. Duval. Dizia os nomes em italiano e tudo aquilo. No Visconti. Olha, e o Paul Newman, uma vez estavas com ele num comboio, quando ele foi aos Estados Unidos apresentar o livro dele. Unidos. E o Paul Newman, estávamos à espera do comboio partir e sai a notícia que o Paul Newman tinha morrido. E aí passámos a viagem toda com ele a recordar. Ele apenas tinha visto o Paul Newman num passeio. Tinha andado, ele ia no passeio, o Paul Newman vinha e ele ia ao vivo. Não sabia. E então até disse, ele é mais baixinho do que o que eu pensava. Era um homem que toda a gente achava lindo, e um grande ator, era ótimo. Um grande ator. E então ele ficou marcado por aquela morte. E então estivemos a falar durante a viagem do comboio. Ele passou a viagem toda a falar de cinema, de Paul Newman, mas ele gostava muito e eu gostava muito de o ouvir, que eu lançava-lhe um tema e às vezes a gente tinha que me preocupar. Aliás, a minha mais estranha entrevista que eu já fiz neste mundo foi, eu uma vez fui no dia do Nobel, em que se atribuiu o Nobel, e foi num daqueles anos em que não houve Nobel, porque havia aqueles escândalos na academia, e então eu disse, olha, se hoje fosse um ano normal, não estávamos aqui a falar porque era o dia do Nobel. E ele imediatamente começa a disparar, sem querer valorizar o nome, começa a disparar e falou 1 hora de seguida. E no final diz, mas João, não me faz perguntas? Não. O António disse tudo o que eu queria, não preciso fazer perguntas. Então a entrevista eram 4 páginas, começava uma pergunta e ele terminava a dizer, então não faz perguntas, e não há perguntas no meio. É só ela conversar. Incrível. E ficaram 4 páginas do 4 páginas de seguida com ela conversar. Muito bom. Muito bem. João Ciel e Silva é autor de Uma Longa Viagem com António Lobo Antunes, que é uma espécie de uma longa-metragem dos muitos medos e das poucas alegrias que fazem de Lobo Antunes o único autor português que só vivia para o ofício da escrita, mesmo que à beira do apocalipse pessoal.
Isto são palavras tuas, João. Então continuamos aqui a falar deste primeiro, falámos do primeiro encontro como tu o conheceste, neste armazém, foi ligeiramente traumático. Atenção, nesta altura, estamos a falar em 2007 por aí, tu estavas na fase final de uma longa viagem com o José Saramago. Estava. O José Saramago que entre ele e eu quase nunca falava do... Não, eles tinham tido o Nobel de 8 de outubro, dizem os meus anos, de 98, por isso é que eu sei. E é uma coisa, e tu na vida o Lobo Antunes era o... eu não podia... Ganha, não ganha, toda a gente dizia que ele tinha muito direito e devia estar a ganhar. E foi pena que ele não tivesse ganho. Sim. Assim, o Saramago fez uma profecia que era: enquanto eu for vivo, não há mais nenhum português que ganhe. Foi a fazer esta profecia. E de facto, cumpriu-se, até hoje exatamente. nunca aconteceu. Exato. Mas talvez tivesse valido a pena que o Lobo Antunes tivesse ganho. Porque não há... Todos antes falavam nisso. E não há em Portugal nenhum escritor que se dedicasse tanto à escrita, nem no mundo inteiro. São poucos os escritores que só pensam naquilo, como o Lobo Antunes pensava. Não é? Eu, quando eu estava a meio da viagem com o José Saramago, e nunca disse ao Lobo Antunes que estava a fazer um livro com o Saramago, porque foi o Lobo Antunes que me convidou para avançarmos, e eu disse: se eu digo a este homem... Ele dá-me um tiro, faz qualquer coisa. Pois. Então, não disse. Ele era muito crítico. Só lhe disse, já íamos muito avançados, porque, pronto, tinha que ser minimamente honesto, e aí ele aceitou. E a partir de um certo momento, ele perguntava-me certos pormenores, como é que era o Saramago, tinha curiosidade em saber... Mas houve uma altura, houve um tempo, eu lembro de contares isso, em que ele não dizia, era o seu amigo, sim, quando ganhou o Nobel, era o seu amigo, não dizia, não nomeava. Mas não falava de livros, falava de coisas tipo, o que é que ele gostava de comer, porque uma vez contei-lhe que tinha estado com o Saramago e com a Pilar, e que a Pilar tinha feito um grão... uma espécie de mão de vaca com grão. E eu contei-lhe isto, então ele perguntava essas coisas folclóricas, nunca sobre a arte. Ele era bom garfo, o Lobo Antunes? O Lobo Antunes, não, era péssimo. Ele gostava de comer no McDonald's e comia qualquer porcaria. Mas ele diz que não como é que é? Fumava muito, mas que nunca estrugou, isso é uma coisa que te disse a ti, nunca estrugou, nem nunca apanhou uma bebedeira, nem café, não tomava café. Talvez seja verdade. A história da bebedeira deve ser verdade. Eu nunca ouvia beber. Não, ele diz que uma coisa eram 6 irmãos e em casa ninguém não via ali. Também nós somos irmãos, o pai também era médico, portanto também não coisa. Portanto, eu almocei várias vezes com ele, lanchei várias... E era, por exemplo, o lanche era uma torrada e um Lipton Ice Tea. Portanto, era na tasca à frente do armazém. Era um refrigerante. Portanto, não era assim um gourmet. Praticamente estas 40 de seguidas para este livro e depois mais uma série delas, no total de 70, quase umas 70 sessões em que sorriu e chorou, contou segredos e anedotas, blasfemou, perdoou. O que é que aconteceu quando ele não gostava das suas perguntas, João? Ele bloqueava, adivinhava a conversa. Eu lia sempre um livro antes de cada sessão, lia um livro dele, na altura li para 30 e tal livros dele. Ele tem 30 e tal livros. Tinha 30 e tal livros, já tinha quase tudo, então lia, depois chegava lá, levava o livro e dizia: olha, hoje vamos falar sobre este livro. E ele, eu não me lembro nada disso. O quê? Não me lembro nada. Tão bom. Mas depois... falava sobre o livro, disse: o Gardel. Estivemos nos Estados Unidos com esse livro, estive lá nos Estados Unidos com esse livro foi muito famoso, não sei o quê. Olha, no outro dia estava a ler a edição de bolso, os escudos de Judas, que eles mandaram, e estava a ler a edição de bolso. O Antunes escrevia muito bem. O Antunes era ele próprio. Ele, a dado momento, a partir de 2017, ele dizia isso. Houve uma vez que eu estava na Nazaré a fazer uma entrevista e recebo um telefonema dele e tive a falar com ele. E ele começa assim: o Antunes escreve muito bem. E eu estive quase para dizer: qual Antunes? Depois é que me lembrei, porque eu fui apanhado sem surpresa. Exato. Ele, a dado momento, nos últimos anos da vida dele, falava dele assim na terceira pessoa. E tu dizes uma coisa engraçada também, que é o António Lobo Antunes. Eu, quando fui apresentado a ele e quando comecei a falar com ele, aliás, ele depois de conversar contigo aquelas 2 horas e tal, naquela primeira entrevista, disse: quando quiser, bata à porta, o que ele foi dizer. A partir de bateste à porta: António, quer fazer um livro, quer prolongar isto, que vale a pena. Foi uma grande conversa. Vamos fazer isto, se calhar, um livro. Aí Aquilo eu senti-me com algum receio, porque ele comparou. O Truffaut fez aquelas conversas com o Hitchcock, assim, mas é o Truffaut e o Hitchcock. O Céline fez com um israelita, agora não me lembro o nome,
E era o Celine. Sim. E, portanto, nós estávamos a falar do grande António, mas eu não era ninguém. Ali comparado com o Truffaut. Não dizer isso, João. Não, mas comparado com o Truffaut... Está bem. Pronto, é assim, eu tenho noção, eu tenho alguma noção da realidade. Do que sou. Estou, exato. E quando ele disse, eu gosto muito daquela ideia do Truffaut e do Hitchcock. António, tudo bem, vamos a isso. Então, eu fui ler o livro, fui ver o que é que era aquilo e pronto, depois fomos a isso. Como é que escreve? Não sei o quê. Ele odiava falar do processo de criação dele, não é? Não gostava? Desviava. Não, isso não. Só quando ele era ansioso. Mas comigo acabou por contar, porque como eu ia todas as sextas-feiras, ele só tinha escrito página e meia ou coisa assim, muito pouco, porque ele era muito lento a escrever. E então, o que é que avançou? E ele mostrava-me. E então eu ia acompanhando, até tirava às vezes fotografias que ele deixava-me, ia acompanhando o evoluir das páginas durante 3, 4, 5 semanas. Tu dizes que ele era das pessoas mais angustiadas, sofria muito a escrever, não era? Poucos sofrem tanto, tu dizes mesmo isso, poucos sofrem tanto como ele no mundo, porque foi o caso daquele que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar, por exemplo, 2008, numa semana escreveu 3 ou 4 linhas e depois de repente no outro mês já escreveu o resto do livro todo. Ele próprio escreveu há instantes de intensa felicidade, às vezes sinto as lágrimas a caírem-me pela cara, e há momentos de grande irritação, porque num dia consigo fazer meia página e no outro só 3 linhas. São palavras do próprio Lobantunes. Tu sentiste isso? Muitas vezes. Eu às vezes quando chegava, e se era alguém que me abria a porta, que não ele, tinha lá um primo dele que também trabalhava lá no fundo do armazém, e eu encontrava a olhar para a parede branca, estava a olhar para a parede, sem fazer nada, a olhar para a parede. À espera que lhe viesse que palavra que isto, ele diz que estava à espera de uma palavra, de uma expressão, andava semanas com uma palavra na cabeça. Eu às vezes sofria até duvidava que aquilo não fosse um número, mas não era mesmo assim. De início eu questionava, mas será que isto é verdade? Mas depois, como eu via que as páginas não estavam escritas, confirmava que era verdade. Estava a dizer há bocado, quando tu conheceste, de início conheceste o António. Depois a meio veio o Lobo. O Lobo começou a mostrar as garras. Até que no final é o Antunes que terminou o livro. É tão engraçado. Porquê é que ele não gostava, João, no teu ponto de vista, porquê é que ele não gostava que se dissesse que tinha histórias? Pois, porque ele tem escrevia... imensas. Ele escrevia, era as vozes, era os sentimentos, sabes? É uma das coisas que eu penso, espero estar certa. Ele, de início, nós conhecemos-lo como escritor da Guerra Colonial. Sim. Mas ele, a meio, tem o Prémio Nobel, o problema do Prémio Nobel, e a partir daí anda 3 ou 4 livros, um bocado perdido. E depois volta-se para o ser humano, para aqueles que estão à volta dele. Para os portugueses mais simples, mais vulgares. Eu lembro de uma vez ir a subir o Conde Redondo e dou-me com ele, encostado numa parede, à porta de um edifício, qualquer coisa, a olhar para os portugueses. Então estava a ver como é que as pessoas eram, como é que as pessoas se vestiam, se as pessoas riam. E depois era o ser humano, nos últimos livros, o ser humano é o que o preocupa. É isso que o seduz a guerra colonial aparece uma outra vez na Comissão das Lágrimas, que é um ajuste de contas que ele quer fazer. É uma das coisas, 3 ou 4 momentos, assim, revelações mais perturbadores, de situações que te perturbaram mais nas conversas com ele. Um deles é essa, a guerra colonial. Houve um dia de violência muito grande, ele teve 2 anos em Angola, houve um dia de grande violência que ele nunca quis falar disso. E que eu nunca consegui. Mas terá sido um massacre como aquele do Variocuma? Eu sinto que foi um massacre qualquer em que ele também terá participado. Involuntariamente ou voluntariamente, ou não sei. Mas eu sei que eu tentei enganar, não é enganar, tentei 4, 5 vezes e ele nunca descoseu. Ficou nunca mesmo disse. Traumatizado com isso? Eu disse, aquele dia tal que me disse o que é que aconteceu. 74, ele nunca 73, nunca consegui saber. Foi uma coisa, portanto, deve ser uma coisa fortíssima, claro, que o marcou muito e que ele não queria falar. Há outro momento que tu disse também, também incrível, e que tu também tiveste acesso a isso, foi as tendências suicidas. Sim. Sim. Que ele nunca tinha perdido, afinal, e ele andava com uma caixinha com os comprimidos. E ele mostrou-me. E eu entrei em pânico. Porque é aflitivo. Se tu um dia fosse embora zangado com ele, não ficavas a saber se ele se ia matar ou não. Pois, assim, isso é uma responsabilidade. Quando ele mostra aquilo, a caixa com os comprimidos... Não ia falar disso subidamente, ele é psiquiatra, não é? Portanto, sabe o que é que está a falar. É bom que ele fale, porque assim... Revela essa coisa e dá para fora, exatamente. Agora, deita para fora.
nada garante que não faça. E quando eu via assim, naqueles dias mais negros, eu às vezes ficava preocupado. Tinhas que elogiá-lo e dizer qualquer coisa boa para ir embora numa onda positiva. Tu disseste isso uma vez e eu pensei, isto é muito boa ideia. Era o que eu faria também, para não deixar esta pessoa em baixo quando eu saísse, não é? Mas é uma coisa terrível. Responsabilidade, não é? Porque nós podemos ser corresponsáveis sem querer. Exatamente. Imagina que eu digo qualquer coisa e aquilo dá lá um clique na cabeça e que... Ele faz um disparate. Exatamente. É extraordinário. Outra angústia, muito por causa da escrita que nós falámos disso, esta angústia muito grande que o perseguia. Uma das coisas que ele tinha era o medo entre romances, o medo de ser incapaz de iniciar um romance. Ele próprio explicou que é uma espécie de negociação com a morte. Deixa-me escrever mais um, deixa-me escrever mais dois, mais três. E tu sentes isso. Isso é verdade. Ficava mal depois de parir, entre aspas, um romance e ficava mal. Quando ele começava a chegar à reta final, eu começava a senti-lo nervoso, porque ele disse, eu estou quase a acabar, e agora quando é que vai ser o próximo? No mínimo, isto normalmente demora 3, 5 meses. Isso não vem. Mas era mesmo dramático. E eu passava assim 2, 3 meses, passávamos a conversar, e eu via as folhas, ele tinha umas folhas brancas, e depois com uma régua fazia como se fazia antigamente na escola. Fazia as linhas, que era para as letras ficarem alinhadas e ficarem perfeitas. Então era uma folha pautada, mas que era ele que fazia com a risca e um bico de feltro preto. E então eu via aquelas folhas em branco. E eu disse... Ainda sem as linhas? Ou não, só com as linhas? Ele entretinha-se a fazer as linhas, mas não escrevia. Sim. Ou seja, eu confirmava que não tinha conseguido começar a escrever o livro. Não tinha avançado, exatamente. E então passávamos naquilo 3 meses. Depois dizia-me, eu tive uma ideia. Os cavalos que fazem sobrenome, disse, eu pensei neste verso, mas acho que isto é muito grande, para título é muito grande, mas era isto que eu queria. Bem, e então, a partir dos cavalos a fazerem sobrenome... O título é lindo. É lindo. É grande, sim, mas é lindo. É lindo. E depois acabou por sair assim grande. Sim. Então, ele começava a pensar naquilo e começava ele dizia assim, olha, já tenho uma palavra. Então, mostrava uma palavra. Consegui ontem fazer umas 3 linhas. Então mostrava-me 3 linhas. E andava naquilo até que começava. E aí pronto, não parava. Assim, escrevia pouco, mas não parava. Tu fizeste, nesta reedição, marcas a demência. E foi importante porque era um bocado, tu sentes isso que era necessário, porque esta segunda parte, esta edição revista e aumentada, já fazia parte da vida dele e ele foi assumindo, tinha estes momentos de lucidez e de... Eu, naquele tal último... Quiseste passar também o verdadeiro Lobantunes, que também luta com isto, como tanta e tanta gente, não é? Eu agora vou ser sincero. Diz. Em Portugal há muita hipocrisia. E as pessoas têm medo de dizer as coisas. Ainda tabu, infelizmente. Eu, naquele último telefonema, que eu não vou avançar, percebi que a situação estava muito complicada. Depois confirmei com 2 depoimentos perdeu ali no meio e não sei o que a coisa estava muito complicada. Quando chegou a hora de fechar o livro, eu não tinha uma página e meia. Eu escrevi uma página e meia sobre a questão da demência. E não tinha escrito nada. E então, a minha era uma questão moral. Revelo ou não revelo? Mas 1000 pessoas, pelo menos, sabiam que ele estava com problemas de saúde e problemas cognitivos. E eu disse, não. Se eu estivesse na Inglaterra... nenhum editor publicaria este livro se o livro não fosse honesto. Se não falasse daquela fase final do escritor, se já apanhaste, tens que pôr, tem que estar na biografia. E então os ingleses, que são muito... adoram biografias. Em França, nos Estados Unidos, o livro seria banido. Claro. Em Portugal, a hipocrisia é muito grande e as pessoas não diriam isso. É muito tabu cá, não fala disso. E isso deu-me... Assim, nunca na minha vida literária eu fui tão insultado como nessa altura. Porque houve pessoas que deram-os parabéns e que se solidarizaram, e o António isto, o António aquilo, mas depois houve aquela turba das redes sociais que... Sim, julgamentos... fizeram os julgamentos... Em praça pública, anónima e tudo, ia dizer não devias ter falado, isso é uma coisa feita... Mas isso faz parte da vida das pessoas. Sim. Não é eu nunca vergonha. me arrependi. Mas pensei
durante muitas madrugadas pensei se deveria ou não incluir. E é apenas página e meia em 300 páginas. Mas é verdade. É o que fosse, uma página que fosse, ou meia. Escrita com todo o cuidado. Claro que sim. Fizeste bem. Uma vez é verdade, ele é famoso, que a gente sabe que eu tinha um feitio sorumbático, como tu dizes, é o eufemismo que tu usas, e tanto irritava como seduzia os leitores. E houve uma vez até que estamos a falar agora em Haia, nos Países Baixos, que ele passou, a moderadora passou. Foi uma cena... Estavas lá a assistir? Estava lá a assistir. Sim. E fomos 3 dias, fomos primeiro para Bruxelas, foi uma sessão muito curiosa, e depois fomos para a Haia. Em Haia era um festival literário e decorria em 3 salas. Uma sala pequena, uma sala média e uma sala grande. Sim. E ele descobre que está na média. E na grande está o Ian McEwan. Okay. Na pequena nem interessou quem estava. Sim. Então, quando ele sabe que não está na maior, recusa-se a entrar. Não entro, não vou. E eu... disse, a mulher dele também disse, António, tens que ir, não sei o quê, e eu também tentei, António, tem que ir, então... E eram sessões simultâneas, estavam a acontecer... Era tudo em simultâneo. E então, mas a sala dele estava cheíssima. Pois. Agora, ele não aceitou que o Ian McEwan tivesse a sala maior. E então, como é que resolveram isso? Acabou por ir, então, a moderadora, a entrevistadora era... a jornalista mais importante da Holanda, mais importante a nível cultural. Sim. E quando chega, ele primeiro não vai logo, demora um bocado a subir e senta-se meio virado de costas para ela. Não fica virado para ela. Fica toda a gente a olhar para aquilo. Pá. E ela começa a fazer as perguntas e ele não responde. Faz que não ouve, eu ouço mal e não sei o quê, faz que não ouve. Ele, para o fim, já teve uns problemas de surdez, isso é verdade. Sim. Então? Mas aquilo era de propósito. Então esteve naquilo uns 20 minutos. Meu Deus. Bem, a jornalista estava sem saber o que fazer. A dado momento, chegou, que ele disse, agora chega a minha vez. Então começou a falar normalmente. E o público, que também estava preocupado e irritado, depois aderiu, ficou seduzido por aquilo que ele disse. A jornalista, eu depois falei com ela, não lhe perdoou. Ela disse, isto nunca me aconteceu na vida, não sei o quê. Eu lembro que eu escrevi um texto para o jornal, para o Diário Notícias, em que dizia os minutos em que só se ouvia uma música, uma mosca a zumbir na sala. Porque era assim, ele calava-se, não respondia à jornalista e... não sei como apareceu ali uma mosca. Então, com os holofotes, via-se a mosca, ouvia-se o zumbido e não se ouvia os seres humanos. Também ele se metia com as traduções, não é? Foi o caso do Irão, uma vez. Sim. O Irão está na berra outra vez. Ele mostrava-me, ele recebia os livros que tinham sido traduzidos e era uma coisa impressionante. A quantidade de países, de línguas, e lembro-me do Irão ter sido traduzido, e ele dizia, eu nunca vou receber dinheiro nenhum disto, mas, olha, está traduzido, eu já tentei ler, não percebo nada disto. Não posso criticar, não é? Portanto, há muitas coisas que não estão neste livro e que tu tens guardadas para ti, não é? Sim, ainda há muita coisa. Sempre, ele às vezes ia longe demais nas críticas que fazia, personalidades, pessoas vivas ainda, e escritores, a obras, a atualidade. Escritores, para ele não havia nenhum escritor. Não vale tudo na sinceridade, portanto. E tu estavas a gravar, não é? Sim. E até nas conversas depois do lanche, também não puseste tudo o que ele mas mesmo quando estava a gravar, houve muita coisa que eu censurei porque não achei correto estar a pôr. E tu tens no teu livro um grande índice onomástico, que é sempre bom que faças e fazes, o que é muito bom para as pessoas verem onde é que está a referência a não sei quem. E tu ofereceste o livro no fim, já impresso. Ele nunca quis criticar. Antes de publicar, mostra-me, nunca quis. A condição destes livros é nós falamos e a pessoa não lê antes de chegar à livraria. Mas depois deste-lhe e ficaste à espera que ele te reagisse. Ofereci-lhe 5 exemplares. Eu, não, a editora ofereceu-lhe 5 exemplares, depois deu-lhe mais. Mas depois fez-te um elogio. Ele distribuiu aquilo pelos irmãos, os irmãos criticaram certas coisas que ele tinha dito sobre os próprios irmãos. Sim. Que os irmãos eram muito frios e não sei o quê. João, então, ele ficou tão irritado, pegou nos livros e tirou para um caixote de lixo que tem atrás. Tinha atrás dele. Pronto. E depois, num telefonema, ele disse, olha, João, deitei fora os seus livros, eu já não estou a gostar do livro. E eu, desliguei o telefone. Então, foi assim. Não sabia. Porque foi... Aquilo impulsivo. Claro. Ele ficou triste.
Depois não, depois voltou a dizer que tinha gostado. Depois a editora mandou-lhe mais uns livros para substituir aqueles. Só há 2 ou 3 coisas que ele te pediu para não publicar. E depois ele já aceitou o livro e aceitou o livro. Disse, tinha sido um bom trabalho. Ele gostava daquilo. E depois ele reparou que, por exemplo, que dizia muitos palavrões, mas tu também puseste porque era a maneira dele falar, ele dizia muitos palavrões. Ele tem títulos com palavrões. Mas eu suavizei muita coisa, não é? Sim. Porque assim, o leitor não tem que ficar chocado com as coisas. Portanto, e o leitor preza muito. Não é que ele esteja a dizer palavras feias, mas às vezes está ali e faz uma expressão. E eu nisso tenho algum cuidado. Claro. Pronto, então revela, o nosso tempo voou, ele ainda fala também do cancro, ele tinha o pânico de voltar a sofrer com o cancro, ele falava muito nisso e no sofrimento, cancro do intestino que ele teve. Houve este trauma também da mãe, que ele dizia que não tinha talvez recebido o carinho suficiente da mãe, e por isso a primeira mulher também, que morreu prematuramente, ele diz que, sentiu também que falas nisso, desabafou sobre o amor falhado com a mulher da vida dele. Que acho que é o grande erro da vida dele. Com culpa. Mas nunca pôs coisas dos doentes dele, de psiquiatria. Não, assim, ele usava uma ou outra história, mas não nomeava e não... porque conhecia essas histórias, então poderia usar uma ou outra história, mas nada de fora. Só para informar aqui que a poesia dele vai sair inédita em abril. Eu estou muito curioso. É um volume inédito que vai sair, ficam já os ouvintes a saber. Já sabes a tua próxima longa viagem? Já estás em mãos com alguma? Estou, mas ainda não posso. Não podes revelar ainda? Ainda não posso revelar. Tá bem, fantástico. Assim, já com está ficção, combinado, mas ainda não posso revelar. Muito bem. Mas depois... Ficamos à espera para voltares. Sim, porque vai ser um volume interessante. Então, um personagem, um protagonista muito interessante. Numa palavra, que homem é que ficou para a história com o António Lobo Antunes? Para ti? Uma frase, como é que tu resumirias? Numa frase só. É muito complicado. Eu só comparo com as conversas que eu tive com o José Saramago. Ok. E cada um deles me fascinou. Um porque é muito mais sintético e o outro por termos falado 150 horas só sobre tudo. Portanto, não sei, não consigo definir. Para mim eu também fiquei seduzido, como todas as mulheres. Multifacetado. Todas as mulheres ficavam seduzidas por ele, mesmo agora nos últimos anos de vida. E tu também. E eu fiquei também seduzido. Fantástico. João Cielo Silva, muito obrigado por esta grande homenagem a António Lobo Antunes, que nos deixou ontem, prematuramente. Bem-aja, João, vais voltar. Muito obrigado. Muito obrigado.